Bom dia, meus amigos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos pedir a Jesus a permissão para mais este trabalho. Amado Mestre, derrama sobre cada um de nós a paz de espírito, a sabedoria. Meus amigos, estamos aqui para mais este Evangelho. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 244, que diz o seguinte: acredite estar em você, fazer com que andem as coisas, apressar e ultimar, não devendo se afligir com o tempo de espera. Não caia no predomínio dos nervos, espere as soluções. Controle o ímpeto, o desejo de machucar e acerene a mente, o que virá de imediato benefício, impedindo o revide e as inimizades. Não atropele os fatos com a pressa exagerada. E para conseguir paciência, conscientize-se de que as soluções são melhores quando chegam na hora certa. Não são boas as frutas que amadurecem antes da hora. O Evangelho de hoje, o capítulo é o 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E o item é o primeiro, parábola da festa de núpcia. Jesus, falando ainda em parábola, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas. Mas eles se recusaram a vir. O rei então enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: digam a eles que já preparei meu banquete. Mandei matar meus bois e todos os animais que tinham engordado. Tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades. Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campo, outros para seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então o rei disse a seus servidores: as festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convide para os festejos todos aqueles que encontrarem. Os servidores do rei foram, então, para as ruas e convidaram todos os que encontraram, bons e maus, e a sala do banquete de núpcia ficou repleto de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver os que estavam à mesa. E percebendo um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse a seus servidores: atem as mãos e os pés e lancem esse homem nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os incrédulos
ri desta parábola. Ele parece uma ingenuidade, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de mascarar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, trazem sem dúvida uma linguagem figurada, mas é preciso que elas não ultrapassem o limite do aceitável. O mesmo pode-se dizer das fábulas mais criativas, quando não entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus criava suas fábulas com os fatos mais comuns do dia a dia e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. Quando aqueles que interpretavam as fábulas de Jesus não levavam em conta o aspecto espiritual, seu significado não era compreendido. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcia. Em relação aos primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus, para que conhecessem suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os hebreus a seguir o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram pouco escutadas, seus ensinamentos desprezados, e muitos foram mesmo massacrados, como os servidores do rei na parábola da festa de núpcia. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas absorvidas pelos problemas materiais e que não dão importância às coisas espirituais. Os judeus daquela época acreditavam que sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra, mas, como sempre acontece, os homens usaram o ensinamento divino em interesse próprio, acreditando realmente que sua nação deveria dominar as outras no plano material. Antes da vinda de Jesus, todos os povos, com exceção dos hebreus, eram idólatras, ou seja, adoravam ídolos de barros, estátuas, e eram também politeístas, pois acreditavam em vários deuses. Se alguns homens mais instruídos tinham a ideia de um Deus único, essa ideia ficava para eles, pois em nenhuma parte ela era aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam seus conhecimentos sob um véu de mistério inacessível à compreensão do povo. Que assim seja. Meus amigos, Deus está a todo momento nos chamando, a todo instante. Mas será que estamos ouvindo os teus chamados? Vamos ficar com os olhos abertos para ver, ouvidos para ouvir e o coração para sentir os chamados de Deus. Infelizmente, nós adiamos muito a oportunidade de conhecer os ensinamentos do Cristo. Mas para saber se Deus está nos chamando, prestemos atenção nos que nos chega até nós. Porque o chamado de Deus pode vir através de uma música, de uma mensagem. Ele sempre envia os seus sinais.
Aproxime-se mais dele. Vamos guardar um momento, alguns minutos do nosso dia para falar com Deus. Vamos orar mais. É neste momento, através do silêncio interior, que a gente obtém as nossas respostas, a gente tira as nossas dúvidas, porque Ele sempre vai estar dando os sinais. Deus está sempre nos chamando para seu reino, o reino de paz e misericórdia. Mas infelizmente nosso orgulho, nosso egoísmo não nos deixa perceber que Ele está toda hora batendo na nossa porta. Vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude e nos auxilie cada vez mais. Amado Mestre, te entregamos este dia de hoje, todos os acontecimentos, bons e ruins, nossa alma, nosso espírito, nossos amigos, nossa casa, principalmente a nossa casa mental e espiritual. Te entregamos este planeta. Meus amigos, a reflexão final de hoje diz o seguinte: você é o único responsável por todos os acontecimentos que chegam em sua vida. O universo é como um imã. Tudo é apenas um reflexo do que existe dentro de você. Aceite tudo como uma sinalização e utilize a seu favor na intenção de se conhecer melhor e crescer. Ame e agradeça a esse universo, pois o mesmo é justo e perfeito. E quando os dias não forem bons com você, acredite, eles passam. Passam e levam embora os tropeços, as sensações ruins, as faltas e falhas. Passam e te ensinam a buscar soluções para superar o que não pode ser modificado. Aceite o que não pode ser consertado e escolha o que não consegue ser remediado. Eles te mostram como seguir em frente. Deixe o pensamento fluir nos momentos em que a vida fica difícil de digerir. Aprenda a renascer a cada manhã, pois nas voltas que a vida dá, você estará com suas sementes prestes a florescer. Que todos tenham uma quinta-feira abençoada. Vamos dar gratidão, agradecer a Deus por mais um dia. Que assim seja.